influências de uma amizade. Bom, eu creio que você já ouviu falar muito sobre amizade. Talvez você já foi vítima de uma má amizade. Talvez você já orientou pessoas. Talvez você esteja preocupado com alguém que não está andando com alguém que vai fazer o bem para ela. E talvez você não sabia como chegar para essa pessoa. Então, eu creio que o estudo de hoje, tá bom, vai lhe ajudar não somente para lhe prevenir de construir amizades que não vai ser boa para você, mas o estudo também vai lhe ajudar para alertar outras pessoas, tá bom? Então nós vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, pedindo o direcionamento e o entendimento para abordarmos esse estudo, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, olha, na medida que nos outros dias a gente estava deixando as perguntas para o final, mas como hoje é sábado, e sempre no sábado nós realizamos o culto com a mocidade, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos poder interagir realmente na hora da mensagem. Você pode fazer perguntas, pode fazer algum comentário na mensagem, você pode dar algum exemplo, e realmente isso vai ajudar bastante para que a gente possa interagir com os amados também. Então nós vamos orar. Amado Deus, precioso Pai, pedimos as tuas bênçãos, que o Senhor venha grandemente, Deus, abençoar este momento que estamos tendo aqui, cantando a Deus hino que exalte ao Senhor, e nesse momento, ó Deus, sabedoria para expressar, Deus, esse estudo, ó Deus, tão importante, falando sobre a amizade, pois nós sabemos o perigo que algumas amizades, ó Deus, nos traz, e esse estudo vai nos prevenir, ó Deus, a escolhermos amigos que possam, Senhor Deus, nos edificar e nos levar para mais perto do Senhor. Pedimos a Deus por todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Então, as influências de uma amizade. Hoje nós vamos deixar os comentários, tá bom? Tá bom, Ricardo. Então, nos outros dias a gente desativa, mas hoje, como é um momento mais de interação mesmo, os comentários vai ficar aí, você já pode solicitar hinos, pedido de orações e fazer perguntas bíblicas, querer dar algum exemplo, a gente realmente agradece. Então, olha, amados, os estudiosos modernos da área da educação costumam nos lembrar de que tanto a formação do nosso caráter quanto a nossa personalidade, ela ocorre no meio da socialização, tá bom? E o que ele estava dizendo é o seguinte: quem vai moldar o nosso caráter, como também a nossa personalidade, é o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, o ambiente onde é que nós estamos inseridos. Porém, eles ensinam que uma pessoa aprende atitudes, emoções e valores sendo socializado em uma cultura. Por esta razão, só falando de cultura, Satanás tenta destruir uma cultura cristã para criar uma cultura realmente liberal, uma cultura que não leva Deus a sério. Porque ele sabe que a cultura tem esse poder de influenciar as próximas gerações. As decisões que nós tomamos hoje, ela vai ser influenciada amanhã. Então, algumas pessoas estão certas sim, tá bom? As nossas atitudes, os nossos valores, as nossas emoções, elas são socializadas em uma cultura. E mostrando que pessoas têm grande poder de nos influenciar. É isso que os estudiosos estão dizendo. Pessoas têm grande poder de nos influenciar. Agora, porém, muito antes dos estudiosos alegar essa verdade, a palavra de Deus já nos ensinava
tá bom? Já nos ensinava que o contato com outras pessoas, tá bom? Vai formar o nosso caráter, vai formar realmente, formar a nossa vida. E nós aprendemos isso quando o Senhor falou lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Diz desse jeito, Deuteronômio capítulo 6. Olha, diz que devemos andar. Diz: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que Moisés estava instruindo aqui aos pais, disse: olha, para que você possa formar um bom caráter nos seus filhos, para que os seus filhos possam amar a Deus, para que os seus filhos possam ser uma pessoa temente ao Senhor, você precisa ensinar diariamente, andando com Ele, estando com Ele diariamente. E esse é o sentido dessa palavra inculcar, aí é você abrir a cuca realmente do menino e colocar realmente o seu pensamento. E isso é o que faz, e abrir a cuca é você estar todos os dias falando, todos os dias falando. Então, lembra que por essa razão a mídia é tão influenciadora, porque tanto falando como também mostrando, de tanto falar e tanto mostrar um assunto, isso vai criando realmente uma intimidade na mente das pessoas que estão vendo, e quando você vai perceber, você está sendo influenciado pela mídia, né? Porque esse é o sentido de inculcar, você está falando diariamente. Porque nós estamos tão inculcados com o coronavírus? Porque a mídia está falando, porque a gente anda, as pessoas estão falando, não tem como isso não influenciá-los, tá bom? Então, o Senhor já tinha falado sobre isso, que o ambiente que nós estamos inseridos, ele vai nos influenciar, vai moldar o nosso caráter. O sábio Salomão diz o seguinte, ele dando o exemplo dele, ele disse: olha, em Provérbios 4, 13 a 4, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu caminho, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então Salomão estava dizendo que Davi fazia isso com ele, que o pai dele ensinava, tá bom? Então, amados irmãos, a influência das pessoas, umas sobre as outras, é uma força poderosa que atinge a todos, pois nós somos seres sociais, precisamos socializar com as pessoas, e por esta razão as influências atingem a todos. Uma mente forte pode tornar-se fraca diante dessa pressão, até mesmo a individualidade, tá bom? Aquelas pessoas que são individualistas, que desejam se isolar de todo mundo, nem esses escapam realmente da influência de outras pessoas. Essa influência, amados irmãos, é mais forte do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Queremos agir individual independentemente, mas na realidade ajustamos nossos comportamentos, em grande parte, àqueles com quem nós convivemos. Isso é verdade. Por exemplo, seu filho, na grande porcentagem, se você for amigo dele, se você estiver com ele, ele vai ser aquilo que você é. Bom, se você anda com pessoa, queira sim, queira não, você vai ser influenciado pelaquela pessoa, você vai influenciar a ela, tá bom? Então, é evidente que em toda pressão que provém dos outros será realmente deve ser analisada para que nós não sejamos influenciados com as suas pressões, tá bom? É preciso tomar cuidado, tá bom? Para que possamos ser sábios e para que os nossos valores, os valores bíblicos, não sejam realmente distorcidos ou negociados com os valores desse mundo, tá bom? Desse mundo. Então, as amizades ou as parcerias pode afetar negativamente nossas atitudes, atos ou
bem-estar físico ou espiritual. Isso é inegável. As nossas amizades, os nossos amigos, tá bom? Pode afetar negativamente as nossas atitudes, o nosso bem-estar físico ou espiritual. A escolha de amigo é uma das decisões mais desafiadoras e importantes de uma pessoa. E eu posso dizer particularmente dos crentes. A escolha de amigos é uma das decisões mais desafiadoras e importantes na vida de uma pessoa e, para mim, posso dizer especialmente na vida dos crentes. Os amigos ou encorajarão ou apoiarão a espiritualidade e promoverão o encorajamento na sua vida ou simplesmente desmotivará você para as coisas de Deus. Eu gostaria de dar muitos exemplos aqui. Faz 26 anos que eu me converti. Vai fazer 10 anos que eu sou pastor na Igreja Batista Fundamentalista aqui na cidade de Santo Antônio. Já vi várias pessoas deixando a nossa igreja movido ou motivado pela influência de outras pessoas, inúmeras pessoas, muitos jovens, realmente deixaram o caminho do Senhor sendo influenciado pela vida de muitas pessoas. E uma das razões, um dos motivos, que me faz trazer esse estudo é nos alertar com respeito às nossas amizades, tá bom? As nossas amizades. Deixa eu só dar um exemplo sobre as amizades podem nos influenciar para o mal. Salomão foi o primeiro rei de Israel. Ele foi filho de Davi, era filho de Davi. Salomão era um jovem promissor, começou a reinar muito jovem. Certa vez Deus apareceu a ele em uma visão. Naquela época Deus ainda se revelava dessa forma, perguntando a Salomão o que ele gostaria de ter. Se era riqueza, se era a morte dos inimigos, o que ele queria ter, Deus daria a ele. E Salomão, ele pede sabedoria, ele diz: Senhor, eu quero sabedoria, para mim poder saber dirigir esse povo de forma justa. Salomão era filho do rei Davi, um homem sábio, um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Salomão, ele começou bem. A primeira prova dele foi quando chegou perante ele duas mulheres, aonde durante a noite uma tinha deitado por cima do seu filhinho recém-nascido, tinha matado sem querer, mas a mulher que morava também com ela na mesma casa tinha um filho que era a mesma idade dela. E a pessoa que caiu por cima do seu filho e matou seu filho, durante a madrugada, pegou seu filhinho morto e trocou pelo filho vivo da outra mulher. E aí, quando amanheceu o dia, cada uma das duas dizia que o filho vivo era dela. Como naquela época não tinha DNA para ser feito, não tinha testemunha para ser ouvida, foram perante o rei para que o rei pudesse julgar essa causa. E o que acontece? Acontece que quando as duas chegaram lá, todas as duas estavam falando que o filho vivo era dela e o filho morto era da outra. Como resolver? Salomão pede uma espada e manda trazer o menino. E Salomão comunica as duas que vai partir o menino no meio e vai dar uma parte para cada uma. E a dificuldade estará sendo resolvida. A mulher que não era a mãe do menino vivo, mas sim a mãe do morto, ela disse: muito bem, rei, nem meu nem dela. Enquanto a mãe do menino vivo, o amor materno falou mais alto, e ela disse: não, rei, por favor, meu senhor, não faça isso, não faça isso. Pegue a criança viva e dê àquela mulher, porque eu prefiro que o meu filho viva
do que ver ele morto. E Salomão pegou a criança e disse: entrega a criança a essa mulher, porque essa é a mãe da criança. Então, o que eu quero dizer é que Salomão foi um homem sábio, um homem extremamente bem educado pelo seu pai, podendo assim dizer, de acordo com aquele provérbio, Davi orientava o seu filho. Um homem que começou a ter uma vida íntima com o Senhor, construiu o templo para adoração a Deus. Mas no final da sua vida, o texto lá de 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 4, nos diz que ele se desviou do caminho do Senhor. Mas o que levou Salomão, um grande rei, o homem mais sábio do mundo, a se desviar do caminho do Senhor? Veja aí o que diz no versículo 4, vamos ler o versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. O motivo pelo qual Salomão desviou o coração do Senhor, porque ele casou com mulheres estrangeiras, que não conhecia Deus, e essas mulheres o influenciaram para o mal. O que eu quero dizer é que se Salomão, um homem sábio, um homem que demonstrava temor a Deus, foi influenciado, imagine nós. A escolha de amigo é uma das decisões mais importantes da vida. As escolhas de amigos é uma das decisões mais importantes da vida. Eu conheço pessoas que tiveram suas vidas destruídas a partir de uma amizade. E eu creio também que você já conhece pessoas, talvez já tenha experimentado isso em sua vida. Devemos ter cuidado. Deixa eu só contar um exemplo que aconteceu comigo, que eu sempre conto para os meus filhos. Quando eu era adolescente, eu tinha o maior desejo de andar de cavalo. Certa vez, alguns amigos meus me chamaram para andar de cavalo em uma determinada fazenda. Eu nunca tinha andado de cavalo. E eu fiquei com medo de andar de cavalo, mas eles me convenceram tanto que eu montei no cavalo. E eles bateram no cavalo e o cavalo correu tão forte, tão rápido, e eu pulei do cavalo. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas eles me convenceram novamente a subir no cavalo e andar no cavalo. E dessa vez, por pouco, não aconteceu algo pior. O que eu quero dizer é que amigos, ele nos influencia. Por esta razão, eu considero sim, a escolha de amigos é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Nós pais precisamos saber quem são os amigos dos nossos filhos. Como pastor, eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes com colegas que realmente não são bons para a sua vida espiritual. Então, não podemos evitar a influência do mundo, mas podemos limitar e controlar os seus efeitos em nossas vidas. Nós não podemos mudar o mundo, nem mudar o mundo, mas nós podemos sim limitar o controle e os seus efeitos sobre a nossa vida. Muitas vezes eu ouvi explicarem assim essa verdade. Não podemos evitar que os pássaros voem por cima das nossas cabeças, mas podemos evitar que se aninhem no nosso cabelo. Bom, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos realmente limitar a sua influência sobre a nossa vida. Certa vez alguém disse: se você deitar com os cães,
não se surpreenda de se acordar com pulgas, né? Mostrando sobre o contato que você tem com alguém, você vai ser influenciado. Eu gostaria de tratar nessa noite aqui algumas verdades que precisamos saber sobre amizades. Algumas verdades que nós precisamos saber sobre as amizades, tá bom? Se você tiver dúvida, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade e agradeceremos. Então vamos lá. A primeira verdade que nós queremos ensinar aqui sobre amizades e a influência das amizades é que nós somos influenciados para melhor ou pior pelas pessoas com quem nós convivamos. Então, novamente, deixa eu falar. Nós somos influenciados para melhor ou pior pelas pessoas com quem convivemos. Aí eu faço uma pergunta. Os seus amigos têm me influenciado para melhor ou para pior? E principalmente na vida espiritual. Pense bem nisso. Há um certo ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Não é um versículo bíblico, mas é um ditado que tem apoio em alguns textos. Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você verdadeiramente é. Isso é um ditado verdadeiro. Alguém disse que pássaros da mesma pena se juntam. Então devemos ter o máximo de cuidado, porque as nossas amizades, repito, podem nos influenciar, seja para melhor ou para pior, tá bom? Agora deixa eu compartilhar alguns textos da Bíblia com os amados, e vocês podem também seguir aí. O primeiro texto é Provérbios 13, 20. Olha aí, Provérbios 13, 20. Lembra que quem escreveu o provérbio foi Salomão, um sábio, que saiu debaixo do sol, tá bom? Analisando como um sábio age e analisando como um tolo age. E ele começa a dizer: olha, quando o sábio faz isso, o resultado é disso sobre a sua vida. E olha o que ele disse: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com sábio será, mas o companheiro do insensato vai prejudicar a sua vida. Isso é Bíblia, não é um ditado popular, não, é a palavra de Deus que está nos orientando. Olha outro texto, 1 Coríntios 15, versículo 33. Paulo agora falando para a igreja de Corinto. Ele disse: ó, não vos enganeis. É interessante, né? Como ele começa. É como os irmãos estavam sendo enganados, e Paulo disse: ó, pare de se enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui era como os irmãos de Corinto dissessem o seguinte: Paulo, não importa, olha, eu posso andar com fulano e eu não vou fazer o que fulano faz. Eu sou amigo de fulano, ele age dessa forma, ele é assim, mas eu não vou ser assim. Aí Paulo está dizendo: não se engane, não se engane. As más companhias corrompem o bom costume. Cedo ou mais tarde, você vai ser corrompido. Não tem para onde correr. É Bíblia. A palavra também Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 5 que um pouco de fermento contamina toda a massa. Não tem para onde correr. Gálatas capítulo 5. Veja aí, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 7
a 9, olha o que diz: vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo para a igreja que foi contaminada, influenciada pelos líderes judaicos, que estava trazendo novamente a igreja para a lei, para o judaísmo. E Paulo diz: olha, vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam desenvolvendo tão bem na vida espiritual, vocês estavam tão envolvidos na obra. Quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? Quem foi? E ele diz: olha, esta persuasão não vem daquele que vos chama, mas vocês têm que entender que um pouco de fermento contamina, leveda toda a massa. Repito novamente: conhecia pessoas e conheço a nossa igreja que estava andando tão bem na sua vida espiritual, desenvolveu uma vida boa com Deus, crescendo, animado, até o dia que começou assim se tornar amigo de outra pessoa que não era uma boa influência para ela, e começou a se desanimar, começou a questionar aquilo que ela não questionava antes, começou a se decepcionar com pessoas e com a igreja. Cuidado. Paulo está nos alertando aqui, tá bom? Tem uma pergunta? Pode? Qual é o comentário? Uma pergunta. Muitos crentes são motivados a buscar amizades no mundo por não se sentirem abraçados pelos irmãos da igreja. O que fazer quanto a isso? Isso, olha, deixa eu só dizer aqui. Aqui tem duas verdades aí. Duas verdades, tá bom? A primeira verdade é o seguinte: muitas vezes existe essa deficiência em algumas igrejas. Muitas vezes pessoas chegam, se convertem, muitas vezes não há aquela recepção, aquele envolvimento com aquela pessoa. Quando isso acontece, realmente é algo grave e que precisa melhorar. Nós não podemos fazer acepção de pessoa. A igreja do Senhor não deve ter grupos. Nós devemos sim ter um ciclo de amizade bem dentro da igreja. Agora, existem pessoas que têm dificuldade de se envolver. Eu queria dar aqui exemplo de alguns irmãos na nossa igreja aqui, que quando chegou na igreja, procurou, frequentava todos os cultos, estava sempre falando com os irmãos, se tornou amigo. Então, tem esse lado também, de pessoas muitas vezes que não buscam amizade, não frequentam, por exemplo, um culto de um jovem. Os jovens estão conversando, está ali isolado, sozinho, então termina o culto, vai para casa, fica até difícil de se envolver. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu me converti, eu tenho que se envolver e tudo na igreja. Agora, repito, quando alguém chegar novo na igreja, nós devemos receber essa pessoa e fazer com que essa pessoa se torne o nosso amigo. Agora, não tem desculpa. Mesmo, vou colocar uma hipótese, mesmo que você não tenha nenhum amigo na igreja, mas mesmo que seja difícil, mas isso não me dá a liberdade, nem justifica a minha ida para o mundo procurar pessoas amigas lá no mundo, que vai me influenciar as coisas do mundo. E olha, deixa eu só dizer, não acredito
que alguém diga, pastor, eu tenho um amigo descrente, eu vou influenciar ele. Você não vai conseguir. Sempre alguém diz, se você pegar um copo de água, tá aqui, aguinha limpa, pegar um outro copo aqui, de lama, se eu colocar essa água limpa um pouco na lama, vai purificar aquele copo? Não. Mas se eu botar um pouquinho de lama aqui dentro, essa água vai ficar contaminada. Contaminada. Tá bom? Eu vou tomar aqui, mas não está contaminada não, viu? Estou só dando a ilustração que um pouquinho de coisa de uma pessoa que não teme a Deus, tá bom? Que não teme a Deus, trazer para nós vai nos contaminar. Mas tudo aquilo que nós temos de temor a Deus, tentar fazer isso na vida de uma pessoa que não teme a Deus, dificilmente a gente consegue. A porcentagem é pouca. É pouca. Eu não estou falando aqui que você não vai falar com as pessoas. Nós estamos falando de amigos, de pessoas que nós convivemos diariamente, da onde nós conversamos, andamos, tornamos amigos dessas pessoas. Amigo dessas pessoas. Vou repetir aqui. Eu nunca vi alguém que tenha um amigo que não ama a Deus, que não teme a Deus, ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu nunca vi. Então, procure se envolver realmente na igreja. Há muitas pessoas, se uma, duas não quer, mas tem muitos. Agora, muitas vezes, existem pessoas que se sentem muito sentidas. Muitas vezes a pessoa pode dizer um não, ou alguém e já se sentiu e vai se isola. Não pode, faça a sua parte. E a igreja também precisa fazer a sua parte também, tá certo? Então, muito boa pergunta aí, muito boa pergunta. Então, olha, para uma pessoa conhecer o seu caráter, basta analisar as companhias com quem você gosta de conviver. Isto vai dar a ela uma pista de que tipo de pessoa você possivelmente é. Então, olha, eu até falei aqui, foi sobre com quem você vai namorar, e a primeira coisa que eu disse aqui, ou foi a segunda, eu disse que você precisa conhecer o ciclo de amizade que ela tem, porque ela vai agir exatamente como seus amigos agem, não tem para onde correr. Ela vai ser influenciada pelo caráter dos seus amigos, não tem como negar essa verdade. Alguém certa vez disse o seguinte, nossas amizades influenciam nossos comportamentos, modificam nossos hábitos, nos fazem frequentar lugares novos e diferentes, nos fazem usar novas palavras e gírias, nos fazem pensar de novas maneiras, influencia nossas opiniões, até nosso jeito de se vestir e pentear o cabelo é influenciado, até as vestes, né? Tá bom? Então, isso é verdade. Está correta essa pessoa. Nossas amizades influenciam nosso comportamento. Pode ter certeza. Alguém começa a andar com ciclano, vai se comportar exatamente como ciclano se comporta. Os hábitos de ciclano são também os seus hábitos. Tá bom? Os lugares que você não ia, mas agora aquela pessoa vai, também. Eu fico triste, sinceramente, tá? Quando eu passo em algum lugar, eu vejo um crente no meio de um monte de pessoas, em um ambiente que não é realmente favorável. É triste, mas precisamos orientar e orar para tentar ajudar essas pessoas a abrir os seus olhos, tá bom? Abrir os seus olhos. Gírias. Influencia também nossas opiniões, as vestes também. Até a forma de cortar o cabelo. É ou não é? É. Meu amigo corta o cabelo assim, eu acho bonito, ele se veste desse jeito, ela se veste desse jeito, e é o que acontece. João Calvino disse o seguinte: nada é mais perigoso do que nos juntarmos aos
ímpios. Então, muito cuidado. Então, a primeira verdade que eu gostaria de enfatizar aqui sobre as influências da amizade é que nós somos, que nós precisamos, que estamos aprendendo aqui, é que nós somos influenciados, seja para melhor ou seja para pior, tá bom? Isso vai depender com quem nós andamos, tá bom? E precisamos ser muito sinceros para com Deus, ter muita intimidade com Deus para tomarmos a atitude de romper amizades que não glorificam a Deus. A segunda verdade que gostaríamos de enfatizar hoje é que devemos andar na companhia daqueles que vão nos influenciar para melhor, ou nos influenciar positivamente. Devemos procurar pessoas para ser nossos amigos, nossas amigas, pessoas que venham nos ajudar realmente para viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida mais perto do Senhor, uma vida mais realmente melhor. Olha o que o salmista diz. Davi disse no Salmo 119, versículos 63. Olha que texto. Davi disse, olha, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O que Davi está dizendo? Davi disse, meus amigos. Quem são os meus amigos? Os meus amigos são aqueles que temem ao Senhor e que obedecem a tua palavra. Que amigos maravilhosos Davi tinha, né? Por esta razão ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha amigos. Os seus companheiros eram pessoas que influenciavam para ter uma vida temente e obediente a Deus. Repito, é triste quando nós encontramos pessoas andando com pessoas que não temem a Deus nem obedecem ao Senhor. Não desenvolve espiritualmente, não cresce espiritualmente, não se aproxima de Deus espiritualmente. Então veja aí com Davi que possamos ter o exemplo de Davi. Companheiro sou de todos os que temem ao Senhor e dos que obedecem a tua palavra. Decore esse salmo aí, Salmo 119, 63, tá bom? Tem outra pergunta aí? Eu posso ser considerada a melhor amiga de uma pessoa não crente, mesmo que isso não seja recíproco da minha parte? Repita. Ela é considerada a melhor amiga de uma pessoa descrente, só que não é recíproco da parte dela. Ela não considera essa pessoa a melhor amiga. Pode, agora entenda bem. Tem muitas pessoas descrentes que muitas vezes consideram alguns crentes como seus amigos devido ao quê? Devido à forma positiva como você influencia ela. É a minoria. Tem suas exceções, né? Quando pessoas descrentes realmente são influenciadas com as nossas amizades. Porque muitas vezes os nossos conselhos, elas aceitam, né? Eu estava conversando com uma jovem recentemente e ela no colégio, conversando com as outras, você não vai deixar de conversar com as pessoas. Você tem que ter colega é uma coisa, ter amigo é outra. Colega que você fala com as pessoas, trata as pessoas bem, conversa aqui, tudo. Amigo é você ter aquela amizade sempre juntinho, sempre estar entrando em contato com ela todos os dias. Isso é amizade. E alguém chegou e disse desse jeito para essa menina crente, né? Eu não sei como as pessoas conseguem ser amigo sua, porque você nunca concorda conosco. E quando essa pessoa me disse isso, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque ela estava se comportando de uma forma decente, de uma forma santa, temente a Deus, e a maneira dela viver e se comportar simplesmente incomodava as outras pessoas. E as pessoas diziam, como é que eu vou ser sua amiga? Eu não tenho como ser sua amiga. Se a gente falar alguma coisa, você repreende a gente.
Se a gente diz alguma coisa, você não concorda, porque é incompatível. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver acordo. Não tem como andar. Há comunhão da luz com as trevas? Não há comunhão. Então, amigo é uma coisa, amizade é outra. Então, se a pessoa, mesmo que não é recíproco, né? Mas se a pessoa realmente considera, talvez ore por ela. Talvez seja uma pessoa que Deus já esteja trabalhando no coração dela e sendo influenciado pela sua maneira de viver, a sua forma de viver, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente. Tem outra? Quando você pode considerar alguém como seu verdadeiro amigo? Isso. Olha, não está dentro do assunto aqui, mas deixa eu só dizer. Um verdadeiro amigo, ele fala a verdade para você. Ele não esconde. E quando você não está presente, ele defende você. Tá bom? Então, pense nessas duas coisas. Um verdadeiro amigo, ele quando você erra, ele chega lá e diz: olha, você errou, essa atitude que você fez foi errada e tudo. E até Salomão disse: é melhor uma ferida feita por aquele que te ama do que um beijo por aquele que te odeia. Aquela amizade que encobre os seus erros não são verdadeiros amigos. Então, o verdadeiro amigo, ele diz, é quando o pai chega para o filho e abre os olhos dos filhos, é quando o pastor chega para alguém e diz: olha, essa amizade não está boa, você não pode continuar assim, você está errando assim. Isso é o verdadeiro amigo. Você tem até um ditado: quem avisa, amigo é. Então, essa é uma questão. Outra questão também: o verdadeiro amigo sempre lhe defende perante outras pessoas. Ele não fala por trás, tá bom? Ele não passa a mão, mas ele demonstra sempre amor pelaquela pessoa. O verdadeiro amigo, ele ora por você, ele se preocupa com você, ele demonstra zelo por você, ele procura sempre saber como está a sua vida espiritual, ele sempre procura saber como você está. Isso é um bom amigo, isso é um bom amigo. Podemos talvez em outro estudo falar sobre as características de um bom amigo, tá bom? Podemos talvez, a gente não vai terminar esse estudo hoje, mas talvez eu posso, se eu me lembrar, trazer na próxima semana, tá bom? Um pouco aqui das características de um bom amigo. Eu dei aqui alguns, mas podemos abordar outros, tá bom? Tem mais outra pergunta? Então veja aí, Davi disse: nós devemos realmente ter amizades que possam nos influenciar para melhor. Vamos procurar. Olha o que diz aí, olha, Provérbios 2:20. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. O que esse texto está se referindo é que o pai de Salomão estava dando orientação a ele com respeito aos perigos do mundo, e ele termina dizendo: olha, assim, se você me der ouvido, você vai andar pelo caminho dos bons. Se você agir dessa forma, você vai influenciar pessoas e você vai andar pelos caminhos bons, tá bom? E dos bons também. Então, veja o que diz Provérbios 15:22. Olha o que diz Provérbios 15:22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há êxito. O que eu quero dizer com isso aqui? Que a palavra de Deus fala sobre bons conselhos. E você recebe bons conselhos de quem é verdadeiramente seus amigos. Na multidão de conselheiros sempre há vitória. Então, alguém que anda na companhia de insensato, de pessoas que não são sábias, não serão realmente bem-sucedidas, porque os conselhos que essas pessoas dão não são conselhos sábios. Em alguns momentos da vida, quando preciso tomar decisões importantes, eu procuro pessoas que são verdadeiramente meus amigos, e pelo caráter deles,
eu sei que eles irão me aconselhar para o meu bem. E eu tenho sempre provado disso. E todas as vezes que eu deixo essas pessoas me aconselhar, sempre, realmente, eu me dou bem na vida. Olha, aqueles amigos, deixa eu só dar um exemplo. Você quer ir para um canto, aí o seu pai diz não. Aí o seu amigo, o seu melhor amigo, mas homem, como é que você vai dar ouvido ao seu pai? Vamos fazer escondido, não sei o quê. Olha, esses daí não são bons amigos. Mesmo que aquilo que o seu pai falou, ele não concorde, mas sempre ele vai dizer, olha, mas obedeça ao seu pai. Vamos orar, quem sabe em outra oportunidade ele deixa você. Então, cuidado com os amigos. Então, veja aí, olha, sempre procure amizades que possam lhe influenciar. E você sabe muito bem. Ninguém é cego nesse ponto, não. É só você saber. As suas amizades lhe motivam você a orar mais? A sua amizade motiva mais você a ir para a igreja? As suas amizades se importam com você quando você não vai para o culto? As suas amizades sempre realmente lhe dá crescimento espiritual? Então, se não faz isso, não é uma boa amizade. Não é uma boa amizade, tá bom? E quando eu falo disso também, eu se refiro também a um namoro, viu? O namoro é uma amizade. Tem uma pergunta aí? Meninas podem alimentar a amizade com meninos, mesmo que não tenham o objetivo de um relacionamento com eles? Sim. Não é menino. Olha, uma coisa é quando você, por exemplo, brincadeira de meninos é de meninos, de meninas é de meninas. Mas, por exemplo, você, um jovem, tá bom? Aqui na igreja, você não só vai ser amigo de meninas, não. Sim, você talvez tenha mais intimidade com sua amizade com a menina, sim, porque são meninas, se entendem, as conversas se batem, mas também você pode ter amigos, ser amigo de meninos também. Isso não tem realmente, a Bíblia não proíbe isso. Agora, a preocupada é quando pessoas tem gente que só é amigo de meninos e não quer ser amigo de meninas. Aí é preocupante, aí é para os extremos. Ou então pessoas que são amigas de meninos não querem ser amigo de meninos. Aí vai para os extremos, não pode ser. Mas nos ciclos de uma igreja, onde tem uma sociedade com meninos e meninas, você tem que ser amigo de todo mundo. Mas que sejam pessoas que lhe influenciem para melhor. Agora, quando parte para casado, aí é outra coisa. Então, um homem casado não é bom estar com amizade com uma mulher casada, com uma jovem. Então, não é bom falar sim, se cumprimentar, poder falar, dialogar ali sim, mas nós estamos falando de amigos. Amigo é uma coisa mais estreita, é uma amizade um pouco mais fechada, né? Tá bom? Fechada. Então, enquanto são jovens, que não são casados, você pode sim ter essa amizade e isso é importante, tá bom? Se você não faz isso, você acaba fazendo acepção de pessoa. Então, o último ponto aqui, aí nós vamos parar, tá bom? O último ponto aqui, a terceira verdade que eu gostaria de falar hoje sobre a amizade é que a palavra de Deus assemelha mais amizades a ciladas e armadilhas que são montadas pelo diabo. Então, as más companhias, a palavra de Deus descreve como pessoas que foram levantadas pelo diabo para nos desviar do caminho, ou nos destruir, tá bom? Gostaria de ler aqui alguns textos, por exemplo, lá em Provérbios 22, 5, Provérbio 22, 5, aonde que diz, olha, espinhos e laços há no caminho do perverso, do falso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe dele.
Então, se você quer livrar sua alma, você vai para bem longe do perverso, do falso, do ímpio. Mas, se você quer andar nesse caminho, você vai cair numa cilada. Vai cair numa cilada. Tá bom? Aí você vai cair numa armadilha. Satanás, muitas vezes, coloca pessoas para tornar nossos amigos, pessoas que ele vai usar para nos desviar do caminho. O Salmo 106, eu não vou ler todo, mas só comentar o que esse Salmo fala. Esse Salmo, ele fala o que aconteceu com o povo de Deus quando que não se manteve separado dos seus vizinhos mundanos, que o Senhor havia proibido. Eles acabaram fazendo aliança com os vizinhos que Deus proibiu e as consequências foram desastrosas para o seu povo. Veja lá em Juízes, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Quando Israel se uniu com aqueles povos que Deus disse que não era para eles se unir, eles armaram uma armadilha para si. Tá bom? Êxodo 34, 12. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra, em que hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Veja aí que pessoas que não temem a Deus, amizades que não servem ao Senhor, que não têm uma amizade verdadeira, de temor, de obediência ao Senhor, essas pessoas, se nós nos tornarmos amigos delas, a Bíblia diz que elas serão como armadilhas usadas pelo inimigo para nos destruir. Então, muito cuidado, meu amado, com quem você anda. Muito cuidado. As amizades são influenciadoras. Então, pense hoje. Quais têm sido suas amizades? Pense. Quando você passou a ser amigo dessa pessoa, essa pessoa tem me influenciado para melhor? Essa pessoa tem demonstrado preocupação com o seu viver espiritual, com a sua vida com Deus? Tem realmente contribuído para o seu crescimento? Se não, o momento é agora de você pensar e cair fora. Cair fora. Tá bom? Então, que Deus possa nos ajudar a entender isso. Cuidado. Quantas pessoas, né? Realmente, eu posso, pela época, não vou, mas quantas pessoas que eu conheço, amigos meus, descrentes mesmo, começaram, homens, até onde eu conheço, boas pessoas, quando começaram a andar com quem não era boas companhias para eles, se envolveu em drogas, e alguns até já partiram. Então, cuidado. As más companhias, elas corrompem o bom costume. Tá bom? Que Deus possa te abençoar.